Falar desse cara aí é o mesmo que falar de entrega, de técnica e de excelência. Mas muito mais que isso, Virgil van Dijk passou por muitos obstáculos, tais quais os atacantes em que enfrenta. E no vídeo de hoje você vai entender como ele se tornou um dos maiores de sua era. O lugar era tão branco quanto poderia ser. Tirando umas banquetas e mesas de madeira, o restaurante Uncle John, em Breda, cidade natal de Virgil van Dijk, na Holanda, era inteiro pintado em branco. Paredes, pisos, estruturas, tudo era branco. A cozinha então nem se fala, trabalhada em azulejos vidrados e retangulares. Há mais de uma década, nela trabalhava um Van Dijk adolescente, lavando louças nas noites mais movimentadas, enquanto perseguia o sonho de virar profissional. Ele era um bom trabalhador, fazia o seu trabalho direitinho. Relembra Jack Slips, dono do Uncle, ao Mirror. Ele estava treinando muito, dando duro para tentar ser um jogador profissional. Jack recebeu Virgil em seu estabelecimento a pedido de Ray Van Dijk, o pai do jogador. O jovem acabava de ser eleito nas categorias de base do Willem II, clube de certa tradição no futebol holandês. Vivendo uma infância modesta, Virgil precisava das horas do Uncle para no mínimo financiar o combustível. A rotina era cansativa e estressante para ele e para a família, e ficava cada vez mais inviável com o passar do tempo. Foram 3 anos até o garoto se transferir para o Groningen em 2010, quando de fato iniciou sua carreira no futebol. Por ter passado a infância quase toda a adolescência em clubes amadores, era difícil a adaptação às exigências do profissional, mas o zagueiro conseguiu sua chance. Até lá, no entanto, Van Dijk era constantemente desencorajado pelos seus colegas no Uncle. Havia mais obstáculos reservados ao defensor. Um ano depois de iniciar a sua carreira, Virgil passou por um quadro médico seríssimo, ficou 1 ano longe dos gramados e chegou a assinar seu testamento, temendo o pior. Na época, o zagueiro já tinha assumido a titularidade do Groningen, clube que não tem muitos títulos, mas possui muitos anos na Eredivisie, primeira divisão do campeonato holandês. Depois de 23 partidas, Virgil passou a se queixar quase que diariamente de mal-estar. No primeiro hospital em que se internou depois de muitas reclamações de dor, não descobriram nada. Nós sabíamos que ele estava doente, mas não o quão doente. Relembra Dick Lucken, assistente técnico do Groningen durante o ocorrido. Apenas quando sua mãe, Ruby Van Dijk, foi visitá-la, quando o pai já havia se separado dela e se afastado da família, que a situação foi esclarecida. Internado em um segundo hospital, o jogador teve um diagnóstico triplo e muito sério: apendicite, peritonite e infecção nos rins. O tratamento, que durou 2 meses, foi complicado, por serem 3 infecções diferentes. Virgil ficou tão debilitado que ele e sua família chegaram a temer pelo pior. Eu ainda me lembro de estar deitado naquela cama. A única coisa que eu poderia ver eram os tubos pendurados fora de mim. Meu corpo estava arrebentado e eu não conseguia fazer nada. Naquele momento, as piores coisas passam por sua cabeça. Minha vida estava em risco. Se eu morresse, o dinheiro seria partilhado. Obviamente ninguém queria discutir isso, mas precisávamos fazer. Tudo poderia ter acabado. Sua recuperação foi muito veloz. Passado 1 ano, Virgil van Dijk estava de volta ativa, bem fisicamente e faminto por bola. Na temporada em que retornou, só ficou de fora de 2 partidas, jogando outras 37. Mais do que seus números e sua resiliência, chamou a atenção o domínio que Van Dijk parecia ter das partidas. Combinando um físico avantajado, uma confiança inerente e muita combatividade, o defensor parecia controlar tudo lá de trás, o que na verdade não era nenhuma surpresa. Os 3 milhões de euros que o Celtic pagou ao Groningen, que hoje parece uma mixaria, se pagaram muito rapidamente. Virgil van Dijk demorou mais ou menos 1 mês para ser alçado à titularidade, inclusive jogando a fase de grupos da Champions League 13-14, enfrentando o Barcelona, Milan e o conterrâneo Ajax. E como o holandês se encaixou bem no futebol escocês? O ritmo veloz, o nível físico e o protagonismo dos mais altos fez o zagueiro um dos destaques do time. Em 2 temporadas pelo Celtic, venceu 2 Premierships e uma taça da Liga da Escócia, marcando 15 gols. Para mim, Virgil se tornou o jogador que é hoje no Celtic, analisava Ronald Koeman, o treinador do Southampton na época da transferência dele para os Saints, na Inglaterra. Na Escócia, ele aprendeu a jogar sob pressão e se desenvolveu mais rápido do que podíamos imaginar. Na Premier League, Virgil foi contratado pelo Southampton e logo pôde colocar à prova as habilidades adquiridas na Escócia, enfrentando adversários de alto nível num estilo de jogo muito específico. E é por isso que Virgil aprendeu tão bem a dar botes e se impor. Aos 26 anos de idade, com números impressionantes, 75 milhões de libras pagas pelo Liverpool em janeiro de 2018 somaram-se à transferência mais cara envolvendo o jogador
jogador na história. As cifras chocavam, a pressão era enorme. Perguntas sobre o valor pago eram distribuídas a quem quer que fosse. Muito se falou do valor, mas quase ninguém falou de sua ambição, forte e inabalável, maior que as libras pagas, que transformou o seu futebol e, por que não, o dia a dia do clube. Quando então o apetite de Van Dijk encontrou o grandioso projeto do Liverpool e a loucura de Klopp, os resultados foram rápidos. Com 4 meses de clube, o defensor já era vice-campeão da Champions League. Uma temporada depois, o título da UEFA Champions League, enfim, veio. Virgil também lidera o time em rebatidas, interceptações e bloqueios. Tem um aproveitamento absurdo em passes e já é cotado na prateleira dos maiores. Independente de se no ataque ou na defesa, uma coisa é certa: Virgil van Dijk seguirá dominando, seguirá vencendo e querendo sempre mais. E aí, se emocionou ou gostou da história? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e acompanhe os vídeos diários que saem aqui. Curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas saibam da história desse monstro. Até o próximo vídeo.